Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. A mais uma palestra aqui do nosso espaço de negócios. Meu nome é Thiago Farias, eu sou consultor de comércio internacional do Sebrae São Paulo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas e como a Fiesp pode auxiliar vocês a alcançarem o mercado internacional. Tá? Então, eu vou convidar aqui o André, o Antônio e a Patrícia para virem aqui e acompanharem também um videozinho que a gente vai passar de 30 segundos. Só um minutinho. Tinha esquecido do vídeo. Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é André, sou coordenador da área de facilitação de comércio exterior da Fiesp, do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Estamos aqui hoje também com o meu colega Antônio, com a colega Patrícia, que vão se apresentar depois também. Mas antes até de iniciar a apresentação, eu gostaria de rapidamente só saber quem hoje já tem alguma atuação na área de comércio exterior, ou com exportação, com importação aqui. Se pudessem levantar a mão só para eu ter uma ideia, Então, para quem já tem essa experiência, que hoje já exporta ou já importa, certo? Ou que já teve essa experiência. E dos demais colegas que não levantaram a mão, é que possuem hoje algum empreendimento e estão vendo a oportunidade de começar uma exportação. Seria isso? Correto. Está funcionando? Bom, a nossa apresentação vai ser pautada em 4 tópicos. Tá? Como exportar, temas abordados no âmbito da Procomex, que vai ser explicado o que é, iniciativas governamentais de facilitação e fomento às exportações e também promoção comercial. Tá? Só até para já deixar a dinâmica, eu gostaria de fazer um acordo aqui com vocês. Nós vamos dar sequência na palestra. E dúvidas, questionamentos, perguntas, a gente vai resguardar um tempo ao final para que possamos justamente trocar essa ideia, que vocês possam colocar as dúvidas, tá, e o questionamento todo ao final das perguntas. Pode ser assim? Beleza? Obrigado. Bom, hoje, quando a gente fala de exportar, importar, ou seja, ter a empresa habilitada em ramo de comércio exterior, precisamos hoje estar habilitado ao que nós chamamos de radar, ao sistema radar. E, atualmente, ele teve uma modificação em dezembro, onde o que nós chamamos de expresso, que antes era mais para empresas governamentais, agora, e para empresa que tem linha azul, agora ele também foi modificado para atender pequenas e médias empresas. Significa que esse radar hoje ele está limitado a operações de até $50 mil em casos de importação, tá? $50 mil por semestre. No caso de exportação, ele não tem limite, porém a própria aderência a esse sistema ele é muito mais rápido. Na hora que a empresa, que é a pequena e microempresa, vai solicitar isso junto à Receita Federal,
tá? Porque a empresa, que é o órgão responsável por conceder a habilitação, ele, se não me engano, ele chega a ser em até uma semana, menos de 10 dias, né, comparando com o limitado e ilimitado, que demanda um pouquinho mais de tempo. O limitado são para operações de até $150 mil por semestre, tá? E o ilimitado são para operações acima de $150 mil por semestre. Então, a empresa que vai operar diretamente com o comércio exterior precisa ter, sim, né, esse sistema, precisa ter o radar. E, além disso, o próprio registro, né, no que nós chamamos Sistema de Comércio Exterior, né, o famoso Siscomex, também feito, né, mediante a Receita Federal. O Siscomex, para aqueles que não têm habitualidade no comércio exterior, é onde são concentradas, né, todas as operações, não somente os exportadores como importadores, mas todos os órgãos governamentais, todas as empresas que estão envolvidas no comércio exterior, seja na exportação ou importação, eles, de alguma forma, prestam informações ou buscam informações nesse sistema. Então, é um sistema gerencial, podemos assim dizer, né, que o governo federal utiliza, né, para prover aí o comércio exterior. E não menos importante, eu diria até que já está há uns 3 anos, né, desde 2013, né, a gente tem o Siscoserve, que é uma ferramenta recente, utilizada pelo governo federal também, para, né, criar o que a gente diz de estatísticas, né, o controle de exportação e importação de serviços, né? Então, se você é um consultor, se você é um engenheiro, é um advogado, ou seja, presta um serviço, você não tem um produto físico, né, não é uma mercadoria, mas é um serviço, tá? Tem que estar habilitado e registrado no Siscoserve, todas as informações, né? Existe hoje um manual que está na 9ª edição, né? Está na 9ª edição esse manual, contendo todas as regras, contendo todas as formas de se habilitar, de registrar, seja em uma venda, né, para o exterior, seja em uma compra. Mas tem um ponto, apesar de ser Siscoserve, de estar tratando de serviços, não são somente essas pessoas, né, que eu citei aqui, engenheiros, advogados, entre outros, que registram. Empresas comerciais também, em algumas operações, estão sujeitas a registrar o Siscoserve. Um exemplo, você exporta a mercadoria X, só que você contrata um frete internacional de uma empresa situada no exterior. Tá? Então, você, como empresa comercial que está vendendo o seu produto, em algum momento aqui também vai precisa registrar no Siscoserve. Só um detalhe muito importante para caracterizar. O Siscoserve, ele só se estabelece, é uma relação entre pessoas residentes ou domiciliadas no nosso país, no Brasil, com pessoas residentes ou domiciliadas no exterior. Qualquer tipo de registro se dará através essa é uma das principais, na verdade, informações que tem a respeito do Siscoserve. Se você está fechando o contrato, se você está negociando com, vamos por aqui, um agente de cargas, né, um armador, uma companhia aérea, que o contrato está sendo selado aqui no Brasil, né, você está pagando ele aqui no Brasil, a fatura de serviços que ele vai te emitir aqui no Brasil, aí você vai fazer análise. Bom, eu estou situado no Brasil. E o meu agente de cargas, o meu prestador de serviço, está situado onde? Está no exterior ou está aqui no Brasil? Nesse caso, ele está aqui no Brasil. Sendo assim, já não se faz necessário, né, a aplicação do Siscoserve. Mas o manual ele é bem completo, é um ponto muito importante, seja para os prestadores de serviço, seja para quem também exporta ou importa algum tipo de mercadoria, estar atento às regras do Siscoserve. Tá? Isso aí, o Siscoserve está sobre qual órgão? Está o MIDIC, né? Tá. Então, é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, vocês podem buscar informações lá. Então, tem um link, assim que você entra no site do Ministério, já tem lá um link bem abaixo, lá falando de Siscoserve, né? E é a Receita Federal o órgão responsável por fiscalizar, né, todas as informações. Tá?
Bom, a gente fala de habilitação, a empresa habilitada, a empresa tem um radar adequado, a empresa tem já o seu Syscomex. A gente só citar aqui rapidamente alguns tipos, né, modalidades de exportação que existem. Então, tem o que nós chamamos de comum, né, a exportação amparada aí de qualquer tipo de valor, né, acima de $50.000. Então, é o que nós chamamos de exportação comum. E tem a simplificada, que são de exportações com valores até $50.000. Tá? Ela tem um processo simplificado, o próprio registro da exportação, o documento, ali até existe um documento, né? Tem a declaração de exportação, que é na comum, e a declaração simplificada de exportação. A intenção disso é realmente fazer com que toda a burocracia de exportação seja mais limitada para empresas que exportem até $50.000. Então, se você tem essa operação, se você exporta até esse valor, pode ter certeza que o seu fluxo... Não, é por operação. Ele perguntou se era por semestre. Nesse caso, não é igual ao radar, né? Ali são operações. Nesse caso, é por operações. Né? Para cada exportação até $50.000, vocês podem realizá-la com, né, o processo simplificado. Tá? Então, isso também é junto à Receita Federal, é tudo junto via ao Syscomex, que nós vimos ali atrás, mas é por operação. Tá? Bom, aí tem empresas aqui que já operam, outras empresas que ainda buscam, né, exportar, e fala assim, pô, eu não tenho ainda o radar, eu ainda não tenho um expertise muito grande, eu estou estudando, estou fomentando ainda isso, mas eu já fui procurado por uma empresa na Argentina para poder comprar meu produto. Né? Eu expus isso em algum lugar, coloquei na internet, ele está interessado, mas eu preciso vender já o quanto antes. Né? Não se preocupem com isso, não precisa aguardar ou dar entrada em toda a burocracia ainda, se a exportação é tão rápida assim, ou se vocês acham muito burocrático do processo. Existem empresas, né, chamam empresas comerciais exportadoras, ou também as trading companies, né, mas o que mais se utiliza é empresas comerciais exportadoras. O que são essas empresas? São empresas prestadoras de serviço. Elas são originalmente exportadoras, mas também fazem parte da importação. Elas não possuem produto algum. O produto delas é a prestação de serviço, é operar o comércio exterior para um fabricante. Então, nós temos um produtor rural que fabrica, né, um produto X, só que ali o nicho dele, né, o know-how dele é a fabricação daquele produto, é ter um produto com qualidade, é deixar todo aquele produto em todo o aspecto. Né? Só que ele também só conhece o mercado local. Né? Ele não sabe quais são... Acho que vocês não participaram aqui, mas antes estava tendo até uma palestra sobre, acho que, exportação para Nova York. Né? Acho que era algo assim, para alimentos. Né? Ou seja, precisa se conhecer o mercado, né, a qual vocês irão exportar. E existem comerciais exportadoras, essas empresas, que elas são especializadas por produtos, né? Elas são segmentadas, outras especializadas por países, então eles conhecem toda a cultura daquele país, todo o trâmite para diversos tipos de produtos, e outras que são mais generalizadas, mais genéricas ainda, que importam e exportam todos os tipos de produtos. Então, é uma empresa onde, se você já quer adentrar o comércio exterior, você simplesmente vai negociar com ela vai ter uma comissão, aí é uma questão de negociação com eles, você vai vender para eles, né, existe nesse caso aí, né, uma nota fiscal específica, né, uma nota fiscal com fins de exportação lá, que você vende para a trading company, só que daí, a partir do momento que você vendeu para a trading company, aqui em território nacional, toda a parte de exportação, contato com o importador no outro país, recebimento, fechamento de câmbio, ou seja, todos esses trâmites que envolvem o comércio exterior, fica sob responsabilidade, né, da empresa comercial exportadora. Ou seja, novamente, só salientando, para empresas que não querem lidar com os trâmites de comércio exterior, né, a exportação ou importação via comercial exportadora é a melhor saída. E também
acho que o Correios, até como um dos patrocinadores, acho que tem até stand aqui também, então vale a pena para quem não foi verificar ir até o stand deles. Existe o Exporta Fácil Correios também, né, que também é uma ferramenta muito boa para exportações de pequeno valor. Salvo engano agora, não sei se eu acredito que até $3.000, algo do tipo, mas vale a pena entrar no site do Correios. Né, tem alguns limites de tamanho, limites de valor. Não são todos os produtos que podem ser exportados, mas lá tem todas as regrinhas. E é muito fácil, porque você entra no site, preenche todos os campos, você não precisa ter outro tipo de documentação nenhuma ali, ele mesmo já faz. Tá? E nem sequer precisa ter do radar, então são operações até $3.000 mesmo. Você simplesmente, se você tem um produto lá de $1.000, você pode fazer a remessa através do Exporta Fácil Correios. Você entrega para o Correios e ele é responsável por entregar isso até, né, o destino final, até o seu importador. Isso é uma ferramenta muito, muito utilizada pelas micros e pequenas empresas, né, então é um produto que o Correios vem ampliando bastante nos últimos tempos. Bom, se tratando da parte de documentação, né, um dos motivos, né, que muitas empresas, na hora que falam assim, poxa, eu vou exportar, tem um monte de burocracia, eu tenho que lidar com Receita Federal, né, eu tenho que ter uma série de documentos. É muito mais fácil vender para o mercado local, porque eu só tenho que emitir o quê? Uma nota fiscal. Né? Só tenho que emitir uma nota fiscal. E quando chega e vai verificar lá no site lá da Receita, ou no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, o MIDIC, vai ver uma série de documentos. Mas esses tipos de documentos aqui, nota fiscal de exportação, né, amparada por cada estado, né, então existe a nota fiscal para comércio dentro do estado, fora do estado, né, que cada uma tem um código, e existe também a nota fiscal com fins de exportação, o que a gente chama de nota fiscal de exportação. E essa nota fiscal é válida somente em território nacional. Ela não é utilizada, ela não vai ser considerada pelo seu importador, né, no outro país, no país de destino. Esse documento para ele aqui, de uma certa forma, é inválido. O que é considerado no mercado internacional? É o que nós chamamos de fatura comercial, né, ou alguns chamam de invoice, outros também de commercial invoice, né, a nomenclatura em inglês. Mas é como se fosse um espelho da nota fiscal de exportação. O que consta nela? O nome do remetente, né, do exportador, né, da empresa aqui local. O consignatário, né, que é o importador, pode ser um importador ou um terceiro da carga. Né. Consta dados da mercadoria, consta classificação fiscal, valor, incoterm, ou seja, todo o detalhamento da negociação que foi colocado ali, que é válido para todas as aduanas, né, seja brasileiras, seja as aduanas dos países que vão receber as cargas. E tem um outro documento também que chama de packing list. Né, alguns chamam de romaneio de carga, tem alguns outros nomes, mas no comércio internacional a gente chama muito de packing list. Também consta nome do exportador, nome do consignatário, mas a função dele é dar detalhes física da carga. Então, vamos supor que é uma carga que vai ser exportada em um container. Então, tem que constar o número do container, tem que constar a quantidade de pallets ou a quantidade de unidades, o tipo de mercadoria também, a dimensão, peso líquido, peso bruto. Então, ou seja, são informações realmente que a gente, para facilitar informações físicas da mercadoria que está sendo exportada, né, ou até mesmo importada. E também existe um outro documento, que eu coloquei de forma genérica aqui, que é o conhecimento de transporte. Ele é um documento muito importante também, porque ele é o que nós chamamos de documento de posse da mercadoria. Então, em uma exportação, existe o conhecimento de transporte terrestre. Vamos supor que vai até o aeroporto de Guarulhos, então, para sair da sua empresa, além da nota fiscal, né, também a empresa transportadora, né, vamos supor aqui que vai ser um transporte rodoviário, ela mesma que emite, não é vocês exportadores, ela emite
um conhecimento de transporte rodoviário, né? Então, caso esse documento for solicitado por algum órgão, por alguma autoridade local, eles também têm que apresentar esse documento. Porém, o mais importante no âmbito internacional, se nós estamos falando, por exemplo, de um embarque aéreo, tem o conhecimento de transporte aéreo, o conhecimento de embarque aéreo. Temos também o conhecimento de embarque marítimo, né, que internacionalmente chamam de BL, que é Bill of Lading, mas todo mundo chama de BL, até mesmo aqui no Brasil, né, o BL, no caso do aéreo eles chamam de AWB, né, mas é um conhecimento de transporte aéreo e um conhecimento de transporte marítimo. Uma vez emitido esse documento, uma vez entregue ao transportador internacional, esse documento, ele dá posse da mercadoria para o transportador internacional naquele momento. Ele é o responsável pelaquela mercadoria. E uma vez chegando no destino, o importador só pode ter de posse a mercadoria se ele tiver esse documento, né? Quando ele tiver com esses documentos em mãos. Então isso, inclusive, é uma ferramenta utilizada por muitos exportadores, né? Existem algumas modalidades na parte da negociação onde o conhecimento de transporte só é liberado para o importador, né, quando ele faz, por exemplo, o pagamento no banco. Ele faz o pagamento da mercadoria e o próprio banco entrega o original, a via original desse conhecimento de transporte para o importador. Isso é uma das formas que tem assim, do exportador se sentir um pouco mais seguro, né, e não simplesmente entregar lá a mercadoria para ele e depois ficar, né, à deriva, aí, aguardando o pagamento dos importadores. Além dessa documentação, isso aqui eu diria de documentação básica. Existem outros documentos que podem ser solicitados também pelos importadores. Então, um caso que é muito solicitado, principalmente quando existem negócios entre países que têm acordos comerciais, é o que nós chamamos de certificado de origem. Tá? Um exemplo, Mercosul. O Brasil tem negócios, tem acordo comercial, né, com todos os países do Mercosul. O Brasil tem acordo comercial com o México. Uma vez que você vai exportar para o México, e se o seu produto, né, está contemplado na lista, né, de preferências tarifárias, você pode emitir aqui um certificado de origem. O que acontece lá na outra ponta? Você envia para o importador e o seu importador pagará menos imposto. Tá? Você fala assim, poxa, mas ele vai pagar menos imposto, isso não é um problema dele? Não, porque isso quer dizer o quê? Ele pagando menos imposto, o nosso produto brasileiro entra naquele país muito mais competitivo. Porque se antes ele pagava 35% de imposto de importação, de repente naquele acordo lá tem uma redução que ele pagará somente 20%. Isso vai fazer a diferença, porque se existe um outro país terceiro que também produz o mesmo produto de vocês, mas que não tem um acordo de preferência tarifária, um acordo de complementação econômica com, por exemplo, o México, ele vai continuar pagando os 35% de imposto de importação. Então, o produto dele será menos competitivo que o produto brasileiro. Tá? Então, sempre interessante na hora de pesquisar um país que vocês vão exportar, verificar se o item de vocês, se existe negociação do Brasil com esse país e se o item de vocês está contemplado dentro dessa negociação. Eu vou citar depois, mais para frente, algumas partes de negociação internacional. Então, o conhecimento de certificado de origem, e alguns países também podem solicitar alguns tipos de declarações, né? Um exemplo, produtos amparados por órgãos que tem a ver com saúde, um exemplo assim, tipo uma Anvisa, né, de um outro país, pode solicitar uma declaração que a gente chama de livre venda, que é uma mercadoria que pode circular, que não tem restrição alguma. Aí já são outros tipos de documentos mais pontuais, que vai muito do país que vocês vão exportar. Mas os documentos básicos são esses. Bom, um outro ponto muito importante também é o que nós chamamos de classificação, né, de mercadorias. Tá? Isso, dentro do planejamento, né, de vocês, tem que ser um ponto bem focado, porque a classificação de mercadorias é um código, aqui no Brasil, quando a gente chama de NCM, de 8 dígitos,
dentro, né, acho que a gente tem mais, nossa, são muitos, mais de 7.000, né? Acho que são muito. E vai de 100, começa com 100, vai até 999. São muitas classificações que existem para cada tipo de produto. Então, essa cadeira tem uma nomenclatura, né? Essa haste aqui de ferro tem uma outra. Então, existe a descrição do produto, mas existe a classificação fiscal, que nós chamamos, que perante as aduanas, não só a brasileira como a do exterior, vai ser muito importante para saber se aquela mercadoria é exatamente a mesma que está ali e também para definir todos os critérios tributários. No caso aqui, na exportação, nós não temos tributos, mas só um exemplo, na importação, quando você classifica que você está importando essa cadeira, pode ser que exista a cadeira com bases de plástico e suporte de metal, mas também existe toda a cadeira plástica. Teoricamente, o início, né, os 4 primeiros dígitos, serão os mesmos. O que altera é o final, porque uma é referente a de plástico, a outra é referente a metal, a outra tem metal com plástico. E o que mais entra nessa situação? A classificação, a parte de tributação. Porque pode ser que uma cadeira tenha uma tributação diferente da outra, que ela pague menos imposto de importação, que ela pague menos IPI, que o PIS/COFINS pode ser diferente, ou pode ser isento. Então, a classificação, ela tem que ser fiel à característica do produto, tá? Porque já vou adiantar para vocês que, na hora de fazer uma classificação, vocês podem ficar em dúvidas. Poxa, qual será, né, a correta classificação? Né? E tem muitas empresas que podem, poxa, eu vou naquela que cobra menos imposto. Né? Essa não é a maneira indicada, né, de se classificar um produto. Realmente tem que ter, né, tem que ser fiel aos parâmetros dos produtos, tanto que muitas vezes isso é realizado pela pessoa técnica da empresa, por um engenheiro, pela pessoa que desenvolve o produto. E caso a empresa ainda tenha dúvidas, existe um canal dentro da Receita Federal, onde vocês podem enviar o e-mail e fazer uma solicitação de consulta para a Receita Federal, tá? Para eles atestarem se realmente essa classificação que você está indicando está correta ou não. Né? Então, eles podem responder e indicar que sim, então você tem uma segurança sobre isso, e se não, né, a gente, eles podem indicar também, né, a melhor classificação para isso. Então, ele perguntou se a classificação era universal. Aqui o que eu citei até o momento de 8 dígitos é referente ao que nós usamos no Mercosul, que é o NCM. Só que a base do NCM, do Mercosul, que são de 8 dígitos, é o que nós chamamos de sistema harmonizado. O sistema harmonizado, ele é universal. Só que a diferença é que ele contém 6 dígitos. Ele é limitado a 6 dígitos. E o NCM, por ser mais específico e para um comércio regional, ele já tem 2 dígitos a mais, né, que é justamente para entrar em mais produtos. Eu não citei aqui, mas, por exemplo, aqui na América do Sul, não só na América do Sul, na América Latina, nós temos a ANALAD. Por exemplo, Peru. Peru não está dentro do Mercosul, mas o Peru está dentro da ALAD, né, que é a Associação Latino-Americana, né, dos países de integração, a Associação Latino-Americana de Integração. Então, existe também uma nomenclatura da ALAD. E às vezes você vai fazer, quando você vai fazer um negócio com o Peru, e você precisa ter uma documentação lá com eles vão falar assim, envie a correlação entre o NCM e a ANALAD. Então, existe uma tabela no MIDIC, lá dentro do site, existe toda uma tabela de conversão. O importador lá no Peru falou que é a XYZ. Se você vai lá na planilha, é uma planilha de Excel que tem dentro do site, você baixa, coloca lá, ele vai mostrar qual que é o NCM correspondente. Da mesma forma que nós temos através do NCM correspondente, você pode identificar, né, qual que é o código NALAD, né, utilizado nos outros países. Então, isso tudo aqui, todas essas informações, também está de fácil acesso dentro do site, né, do Ministério de Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, né, no MIDIC. Outro ponto importante, que a sua última versão foi em 2010, é o que nós chamamos de Incoterms, né, são os termos comerciais. Eu coloquei aqui a divisão dos grupos dele, né, dividido em 4 grupos.
Os Incoterms, nada mais são essas siglas aqui, né? Nós temos Ex-Works, FCA, FOB. Eu acredito que muitos já ouviram falar em FOB, em CIF, é o que mais se escuta, né? Ex-Works, aí tem algumas outras aqui menos utilizadas, DDU, DDP, né? DAF. Mas, resumidamente, né? Nós temos os grupos que seriam de partida. O que seria o Ex-Works? Você, como exportador, produz a carga, deixa ela disponível, né, nós dizemos, no seu armazém. Quem retira a carga, né, quem é responsável por retirar a carga no seu armazém é o importador. Ele contrata lá no país dele, né, uma empresa que vai ter os contatos e contratos aqui no Brasil e que vai fazer, né, o pick-up dessa mercadoria. Eles que vão fazer a coleta e providenciar todo o embarque. Então, vocês, como exportadores, não têm custo e envolvimento nenhum no transporte internacional e, muito menos, não precisa levar nem no aeroporto, né, nesse tipo de Incoterm. Tem esse aqui que é o grupo F, que são os transporte principal não pago. Cada tipo deles ali tem algumas características específicas que tem que ser de acordo com o seu negócio. Mas, resumindo, a sua responsabilidade quando você fecha um acordo com um importador é que você tem que levar essa mercadoria até o porto, até o aeroporto, ou seja, até um ponto de embarque, até o ponto de fronteira do país, né, que também é uma forma de exportação. O grupo C é o transporte principal não pago, né, é o transporte principal não pago. Então, no caso de uma importação, por exemplo, vocês são importadores, ou vocês também, só que daí ele é não pago para importador, mas ele é pago quando trata de exportador. Vocês, como exportadores, vocês são responsáveis por pagar todo o trâmite da mercadoria até um ponto no destino, né? Às vezes até o aeroporto do destino, né? Até o aeroporto e porto do destino, e no caso da importação é o contrário, né? O importador, ou o exportador do exterior que paga o transporte para vocês. E o de chegada, que esse aqui seria também, no caso, vocês, como exportadores, pagam todo o transporte, né? Desde a saída da fábrica de vocês, ou da empresa de vocês, até a entrega lá no armazém do seu importador. Mas esses detalhes aqui também vocês podem pesquisar como Incoterms 2010, tá, pessoal? A última versão é de 2010. Isso aqui é internacional também. Isso aqui... Esse idioma fala assim todo mundo sabe o que é Ex-Works, FOB, né? No mundo inteiro vão usar isso aqui. Tá. É que a gente começou, era 2020, né? Pessoal, regime aduaneiros especiais. Eu citei aqui, eu coloquei todos, eu não vou especificar aqui no caso todos, mas o que eu acredito que é mais interessante para vocês, nós estamos falando aqui de trânsito aduaneiro, que geralmente é um transporte que existe entre as zonas alfandegadas, ou seja, entre um porto seco e entre um porto de Santos, por exemplo, entre zona primária e zona secundária, mas isso é tudo dentro do país. Admissão temporária é uma ferramenta que tem quando você precisa, por exemplo, feiras como essa, você precisa trazer um tipo de maquinário só para a realização da feira, né, ou precisa fazer algum beneficiamento numa máquina, no caso em admissão temporária, você pode fazer, ele vem com suspensão dos impostos, você faz, né, a feira, você faz a exposição, e ele tem um prazo específico e ele tem que ser reexportado. E eu acho que o mais interessante aqui é citar sobre drawback. Drawback nós temos duas modalidades atualmente. Drawback isenção e drawback suspensão. Tá? O que seria o drawback, pessoal? Ele é, só para ficar claro, ele é uma ferramenta fomentadora de exportação. Tá? Só que, apesar de ser fomentadora de exportação, um dos principais vínculos dele é a importação. Ou o que eu quero dizer com isso? Que uma vez que o governo quer fomentar a exportação, ele permite que você importe mercadorias com suspensão ou isenção dos impostos federais, e no caso, na modalidade de suspensão também do ICMS, no caso em São Paulo. Você importa as mercadorias com todas essas suspensões, produz, né, faz uma produção do seu produto final e exporta esse produto. Então, esse produto utilizado na importação, ele tem que ser 100% exportado. Você não pode utilizar do benefício de drawback, suspender os impostos para vender no mercado local. Existe essa brecha de você vender no mercado local, mas você vai depois pagar todos os impostos e ainda aplicar juros e multas.
Então, o drawback é uma ferramenta muito importante, muito estratégica para as empresas, justamente porque ele possibilita a suspensão, tá, dos impostos federais. Estou falando de imposto de importação, de PIS, COFINS, de IPI, ele suspende mesmo, mas desde que esses componentes sejam utilizados para a produção de um produto que vai ser exportado. Tá? E também existe na prática, você também pode comprar no mercado local, tá, e agregar em produtos de exportação. Tem outras práticas de entreposto aduaneiro, que isso aqui é muito utilizado muito também na importação, quando você compra, você faz acordos, por exemplo, com importadores, mas ele traz um grande volume e você vai comprando aos poucos. Por exemplo, quem que utiliza isso muito? Carros importados, Ferrari, Jaguar, eles trazem aquele lote todo, fica no ambiente, só que eles não pagam todos os impostos naquele momento. Conforme vende o carro, ele vai lá e desembaraça. Porque senão, imagina pagar um imposto, né, de um carro de 3, 4, 5 milhões. Um depósito alfandegário certificado, isso aqui é bem específico, isso aqui é para operações como, por exemplo, empresas que vão vender para Lufthansa, né, comidas, alimentação que vai a bordo. Né. É uma exportação, só que não sai do país. Né. Às vezes, assim, ele é entregue no país, mas ele dá como exportação. E o RECOF, que até então ele era utilizado, ele é um regime aduaneiro também um pouco semelhante com o drawback, porque ele suspende todos os impostos, porém é um pouco mais complexo, aplicado realmente para empresas de produção. E recentemente eles flexibilizaram o RECOF, deixando o RECOF como SPED, né? O limite na verdade, de exportação dele é acima de 5 milhões de dólares. A empresa tem que ter no mínimo 5 milhões de dólares de exportação. Então realmente é algo um pouco maior. Tá? Mas só salientando que atualmente existem alguns projetos que a Patrícia até vai citar, né, de drawback e o próprio RECOF, que é para facilitar e que isso possa entrar para as pequenas e médias empresas. Sim, também. No caso de cruzeiros, né, também pode ter essa situação. Pessoal, financiamento, é só para deixar claro para vocês aqui, que assim, existe, né, ferramentas, né, para vocês exportadores, seja pequeno, médio e grandes empresas. Eu diria que até no caso dos financiamentos, o governo vem trabalhando, né, as entidades trabalhando para que surjam mais ferramentas para as pequenas, pequenas e médias empresas. Então nós temos aqui o ACC e o ACE, que são adiantamentos de contrato, né, seja antes do embarque ou seja depois do embarque. Isso significa, você fechou uma venda, então você tem um contrato com o seu comprador. Você pode pegar aquele contrato e ir até o banco, falar assim, eu tenho essa venda que eu realizei. No caso do ACC é antes do embarque, é durante a produção. E você quer ter um dinheiro financiado, você quer ter um incentivo de financiamento com um juros menor. O ACC seria isso, você, eu vou receber isso no futuro, você chega no banco, você negocia com ele, com base naquilo, ele te fornece o adiantamento, do valor do contrato que você fechou. E o ACE é a mesma coisa, porém ele é realizado após o embarque. Você já produziu, você já embarcou o item, daí você tem também a possibilidade de ir lá no banco e antecipar os seus recebíveis, porque você pode ter negociado a 120 dias com por exemplo, o seu importador. Então, é uma ferramenta de financiamento. Além disso, tem PROEX, financiamento e equalização, que vocês podem procurar o Banco do Brasil. Ele é o órgão responsável, ele é o banco, na verdade, responsável por isso. Né? O PROEX Financiamento, que é justamente para financiar toda a sua exportação. Ele também tem toda uma questão de pré, pós-embarque. O equalização ele funciona numa situação de financiar as taxas de juros para deixar vocês competitivamente a nível de taxas internacionais. Então, o financiamento ele vai dentro da parte de taxas de juros, também é fornecido pelo Banco do Brasil. O BNDES também tem uma linha de financiamento, que a gente chama de Exim, que ele pode ser semelhante com a ACC e a CE. Existe uma linha de financiamento pré-embarque, né, durante a produção, e existe uma linha de financiamento também pós-embarque, que é uma vez que você já produziu ou até mesmo embarcou. Só que isso aqui é no âmbito do BNDES, e no caso do BNDES, são todos os fomentos vindo do Tesouro Nacional. Né? Então, são taxas bem competitivas.
E baseado em tudo isso, pessoal, tem seguro de crédito de exportação. O que é o seguro de crédito de exportação? Ele também é uma ferramenta do governo federal, tá? Que ele serve para justamente facilitar as exportações, o financiamento das exportações, tanto até 2 anos, como acima de 2 anos. Só para vocês terem uma ideia, acima de 2 anos, bancos comerciais privados não atuam muito. Então, é onde o governo atua mais com isso. Então, ele possibilita que exportações financiadas acima de 2 anos possa ter um seguro. Então, esse seguro, ele inclusive consegue até reduzir em algumas situações a própria taxa de financiamento. Porque, uma vez que você chega com esse seguro para o banco, ele consegue reduzir essa taxa porque o risco dele vai ser menor. Então, isso aqui vocês podem procurar a BGF, que é a Associação Brasileira, né, Gestora de Financiamentos e de Garantias, né, na verdade, a BGF é a nova organização. E câmbio, pessoal, só para chegar aqui nos pontos finais, quando a gente fala de câmbio, nós temos o câmbio tradicional, que são operações acima de $50.000 por operação, assim como aquele da exportação, e tem o câmbio simplificado, que são operações até $50.000. E para as pequenas, médias empresas e micros, o câmbio simplificado ele é muito mais atuante. E uma outra, eu só destaquei um ponto aqui, que dentro, na verdade, até do câmbio simplificado, existe possibilidade de vocês venderem e receberem via cartão de crédito. Tá? Existe essa possibilidade, é uma questão de negociar com o seu importador, e a empresa responsável por isso vai ser a administradora do cartão. Então, saibam que existe essa possibilidade de vocês venderem e receberem via cartão de crédito. Tá? Então, isso é bem simples mesmo. Para quem está fazendo uma exportação simplificada, o câmbio sempre vai ser o simplificado, é menos papel, são menos campos. Só para você ter uma ideia, um câmbio tradicional você tem que preencher 26 campos, os simplificados são apenas 5. Então é algo bem mais simples mesmo para operações até $50.000. E para finalizar, como eu até já citei, interessante verificar acordos comerciais, no qual o Brasil faz parte, no site do MIDIC isso tem. Então, se você vai negociar com qualquer país, procure o Acordo Comercial Brasil, País X. Vai ter uma lista colocando se o seu NCM faz parte, se o seu produto faz parte. Existe um site que chama-se CAPTA, C-A-P-T-A, CAPTA. É muito fácil. Você vai exportar, coloca o seu NCM lá, exportação, país, ele já vai indicar se o seu produto tem algum tipo de redução tarifária. E na importação, a mesma situação. Então, é uma ferramenta muito, muito interessante. Vale a pena colocar que a importação, né, apesar de ser o inverso, né, vamos comprar, ela também hoje em dia ajuda muito o fluxo da exportação. Então é uma ferramenta muito importante porque nem tudo nós fabricamos aqui no país. Nem tudo temos, né, nós temos aqui os materiais disponíveis. Então a importação é algo que mesmo para quem vai exportar, precisa conhecer, né, e aprofundar um pouco no tema de importação. Só para vocês terem uma ideia, junto à importação existe o que chamamos de antidumping. Então, vamos supor, você é um produtor nacional, você tem aquele seu produto X e algum país terceiro está tentando entrar com aquele produto aqui. Só que existe no país terceiro, né, o próprio governo ele ajuda, de alguma forma, ele dá subsídios para essa empresa que no âmbito internacional não são considerados, né, não vou dizer legais, né, mas não são aceitos internacionalmente. Então, significa que vai entrar o seu produto, você vende a 10, vai entrar um produto aqui a 5. Isso pode ter sido feito um estudo, né? Você, como exportador, pode solicitar isso para o Ministério para o MIDIC, né? Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Vai ser feito um estudo e, uma vez aprovado, vai ter o antidumping. Significa que, se alguma empresa importar esse item, vai ter um acréscimo de imposto, vai ter uma taxa de acréscimo, além de todos os impostos que ele já paga. Então, é uma forma de proteger a indústria nacional desde que se comprovado. E órgãos anuentes, pessoal, que nós temos mais de 12 órgãos. Que seriam esses órgãos? Anvisa, Ministério da Agricultura, IBAMA, Exército, a própria Receita Federal. São todos órgãos que, em algum momento, vai entrar no fluxo de exportação e importação. Principalmente Receita Federal, né, Anvisa, mesmo a Anvisa, seu produto não sendo médico, é a Anvisa ou a saúde, a Anvisa em algumas situações, ela também tem que inspecionar aeronaves.
e navios. Um mapa, se você está exportando com madeira ou importando com madeira, também eles entram. Então, recentemente, teve algumas mudanças. Então, os órgãos anuentes, que são mais de 12, né, eles fazem parte também, né, do comércio exterior. Tá? Pessoal, esse era o recado na parte mais operacional. Nós temos ainda aqui uma terceira parte, uma segunda parte que eu vou deixar aqui com a Patrícia. Muito obrigado. Só apertar para baixo. Boa tarde a todos. Ah, claro, pode. Do BNDES é direto ou é via Banco do Brasil? É via BNDES, só que existem alguns bancos que você solicita isso. É via banco comercial. Bom, boa tarde a todos. Aproveitando o gancho do André, eu vou falar sobre 3 pontos importantes. O radar, que é a habilitação que ele comentou no início da apresentação, nós temos na Fiesp um posto da Receita Federal que temos uma funcionária que é da Fiesp mesmo, ela é treinada pela Receita Federal e ela auxilia todas as importadores ou exportadores que querem se habilitar no comércio exterior, então com o recolhimento de documentos, etc., para que vocês possam levar isso para a Receita Federal sem nenhum erro, ela vai fazer toda essa verificação para vocês. Então, esse posto da Receita Federal está localizado na Fiesp, na Avenida Paulista, número 1313, e não é restrito para associados, então está aberto ao público. Qualquer empresa que chegar lá e pedir auxílio, ela pode atender. Tá? Com relação ao certificado de origem, a Fiesp é uma das principais entidades emissoras do certificado de origem. Então, vocês podem verificar também no próprio site da Fiesp informações a respeito da emissão do certificado de origem. Nós temos uma equipe enorme no nosso departamento que cuida especialmente dessa questão da emissão do certificado de origem. Então, eles estão lá dispostos para auxiliá-los em qualquer tipo de operação que envolva certificado de origem. E, bom, agora eu vou falar um pouquinho a respeito de temas abordados no âmbito da Procomex. O que é a Procomex? É uma aliança que reúne todas as entidades participantes no comércio exterior, empresas, né, o setor privado, enfim. E essa aliança, ela tem o papel de trabalhar o comércio exterior no sentido de desenvolver pontos específicos, então, assim, no sentido de melhorar o comércio exterior. Existem muitas falhas no comércio exterior brasileiro, então, essa entidade, ela vai, junto com grandes outras entidades, como a Fiesp, por exemplo, que faz parte dessa entidade, ela vai reunir o setor privado, colocar numa sala como essa aqui e falar, vamos trabalhar, por exemplo, eu peguei aqui alguns exemplos, vamos colocar importação Anvisa. Né? A gente vai trabalhar todo o fluxo de importação da Anvisa. Então, é super interessante porque cada um conhece uma parte do processo. Nem todo mundo conhece todo o processo. Então, nós vamos ter todos os intervenientes ali numa sala. Então, desde a empresa importadora, desde do agente de carga, todas as pessoas responsáveis pelo fluxo, né, de importação, e cada um vai contribuir dando as suas sugestões do que poderia ser melhorado nesse fluxo. Então, é feito um mapeamento, parece mesmo uma coisa de escola. A gente coloca um mapa no fundo assim, de uma parede, e aí vamos fazendo todo o fluxo da operação, e cada um vai sugerindo o que poderia... Primeiro é feito um mapeamento, que eu até coloquei aqui, situação atual. Primeiro a gente coloca a situação atual, realmente como ela é de fato, identificando os gargalos, todos aqueles problemas que são encontrados nesse fluxo. Depois é feita uma leitura desse mapa, e em cima dos problemas identificados, a gente sugere melhorias, tudo aquilo que pode ser melhorado nesse fluxo. E, por fim, todo esse material é congregado em um relatório que vai ser entregue, por exemplo, nesse caso, à Anvisa. Então, é uma forma do setor privado participar de um processo de melhoria, de desenvolvimento de um fluxo, que é como que funcionam as coisas atualmente, e indicar tudo que é preciso de melhoria para a Anvisa. E a Anvisa vai olhar esse relatório e falar, nossa, realmente, preciso melhorar tais e tais pontos. Então, isso é uma forma de modernizar o nosso comércio exterior.
Tá? Atualmente, vários assuntos são tratados no âmbito da Procomex. Eu coloquei aqui alguns pontos. A gente está tratando esse tema que é muito importante, que eu vou abordar no próximo slide, que é o Portal Único de Comércio Exterior. A questão do drawback, que o André mencionou, que é um mecanismo super importante para fomentar a exportação. Está sendo desenvolvida uma nova modalidade. Então, assim, é bacana por quê? Porque empresas, pessoas como vocês que estão aqui hoje, poderiam estar numa reunião dessa e contribuir com aquilo que vocês já têm de experiência, né? Por isso que é interessante. Então, assim, bom, esses aqui são os exemplos de assuntos que estão sendo abordados atualmente no âmbito da Aliança Procomex. Eles têm um site, vocês podem dar uma olhada. Se quiserem falar conosco também, nós estamos sempre presentes nessas reuniões. Então, a gente acompanha a fundo, a Fiesp tem muito interesse em desenvolver e modernizar o comércio exterior brasileiro. Então, nós estamos apoiando cada vez mais esse tipo de iniciativa. Aqui são iniciativas governamentais de facilitação e fomento às exportações. Como eu mencionei no slide anterior, a Fiesp tem acompanhado o desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior. O que significa isso? O André mencionou agora vários trâmites aí que nós temos no comércio exterior, e atualmente, a forma que está funcionando, ela não é a melhor forma. Então, nós temos diversos órgãos anuentes, que o André mencionou, Anvisa, MAPA, etc., e cada órgão tem um sistema que os importadores ou exportadores têm que registrar seus documentos, etc. E isso é um pouco complicado, porque não fica em uma única janela, né? Então, assim, um único site que eu vou entrar lá, vou colocar todas as informações da minha mercadoria, e aí eu vou preencher tudo que o governo precisa para viabilizar essa exportação ou importação. Não existe isso atualmente. O Siscomex, que é o sistema que o André mencionou no início da apresentação, quando ele foi criado, ele tinha essa intenção, tá, de funcionar como uma janela única. Só que, com o decorrer do tempo, os órgãos começaram a ter necessidades, outros tipos de necessidades que não estavam contemplados no Siscomex, então começaram a criar outros sites, enfim, para que o operador pudesse colocar essas informações. A ideia é criar um único site, isso está fundamentado em diretrizes internacionais, então, um único site que reúna todas as informações que o governo precisa do operador para que essa importação ou exportação ou regime especial seja viabilizado. Todas. Então, a Fiesp tenha participado do desenvolvimento desse portal, nós temos realizado diversos seminários abertos ao público. Então, para vocês mesmo, não precisa ser associado da Fiesp, é só verificar na agenda. A gente tem, no nosso site mesmo, www.fiesp.com.br, tem lá a parte agenda, tem a parte internacional, nós colocamos todos os seminários lá. A gente faz muito seminário de operações de comércio exterior, mais ou menos o que o André mencionou aqui. Tudo que ele falou aqui hoje, a gente chama o governo para falar, porque eles realmente têm muita propriedade para falar. Então, se vocês precisarem, às vezes, até tirar dúvidas com o governo, a gente traz o MDIC para fazer despacho executivo. Então, a gente tem a intenção mesmo de colocar os operadores de frente a frente com o governo para tirar todos os tipos de dúvida. Então, a gente fez, no ano passado, quando começaram a desenvolver o Portal Único, que ele é um projeto que começou em 2014 e vai ser finalizado em 2017, a gente fez um seminário sobre drawback e isenção web, ele está sendo lançado por etapas. Então, a gente foi acompanhando o lançamento dessas etapas e fazendo eventos para disseminar essas informações ao público. Então, o drawback e isenção web a gente fez da anexação eletrônica de documentos digitalizados. Talvez quem já opere comércio exterior já esteja usando esse sistema, mas ele está no âmbito do Portal Único. Isso que é interessante. É interessante vocês saberem a ideia, todo o contexto do que está sendo desenvolvido e não só operar ali simplesmente por operar. Outro ponto específico é a questão do operador econômico autorizado que está sendo desenvolvido pela Receita Federal. Esse operador econômico autorizado ele vai ser considerar um operador seguro. Então, ele vai ter mais agilidade no despacho da mercadoria. É uma espécie de linha azul, um pouquinho mais reformulado, que visa reconhecimento mútuo. Então, se um operador ele é considerado seguro pela aduana brasileira, se ele tiver um acordo de reconhecimento mútuo, ele vai ser reconhecido nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente tiver um acordo com eles. Então, isso vai viabilizar o processo de exportação, importação, etc.
O Plano Nacional de Exportações foi lançado em junho do ano passado, em 2015. Ele tem as diretrizes dele vão até 2018 e a Fiesp participou ativamente, porque como que a gente faz? A gente tem várias entidades representativas que são associadas à Fiesp, filiadas à Fiesp, e nós congregamos todas as propostas dessas entidades, a gente discute internamente também tudo aquilo que a gente acha interessante, que o governo vai lançar um plano nacional de exportação, então a gente vai congregar tudo isso e a gente vai enviar nossas propostas. Então, para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Nesse plano, eles já lançaram, então, eles têm diretrizes e metas. Para 2015, eles já cumpriram todas as metas, praticamente, e 2016 eles vão lançar mais algumas metas até 2018. E isso daí vai modernizar e simplificar e viabilizar melhor o nosso comércio exterior. Então, ele é dividido nesses pilares aqui, esses 6 pilares: acesso a mercados, promoção comercial, facilitação do comércio, financiamento e garantias, aperfeiçoamento tributário e outros temas. Então, assim, como o André falou, por exemplo, a questão do RECOF, modernização do RECOF, é uma proposta do aperfeiçoamento tributário, modernização do drawback também está no aperfeiçoamento tributário, facilitação do comércio, internalização do acordo de facilitação do comércio da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Está tudo aqui. Então, assim, são pontos importantes que o governo já está trabalhando e que ele está cada vez mais... assim, ele coloca uma meta, vai lá até o fim do ano, ele tem que cumprir aquilo. Então, isso tudo vai ajudar a modernizar o nosso comércio exterior. Tá? Agora eu vou passar para o Antônio, ele vai falar um pouquinho especificamente sobre a questão de promoção comercial. E, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essas iniciativas, por favor, eu estou aqui à disposição, fiquem à vontade para me perguntar. Tá? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Antônio, eu sou da área de promoção comercial de investimentos do Departamento Nacional da Fiesp. Promoção comercial é uma área muito importante para nós que trabalhamos com promoção de comércio exterior, promoção de exportações. É algo que é um dos pilares do Plano Nacional de Exportações. E nós, como Federação de Indústrias e outras entidades, trabalhamos muito para promover as exportações do Brasil e o comércio exterior do país. O que é promoção comercial? Promoção comercial, basicamente, são projetos, serviços, enfim, atividades que são feitas para aproximar o contato do empresário brasileiro, do exportador brasileiro, com o potencial cliente dele lá fora, o potencial comprador. Então, isso pode ser por meio de feiras, missões ao exterior, rodadas de negócios aqui no Brasil, estudos de mercado, listas de importadores, enfim. Isso acontece de forma complementar a tudo que foi feito aqui. Então, ao mesmo tempo que a empresa está se capacitando, se preparando para poder entrar no mercado internacional e poder exportar, ela também pode se beneficiar de uma série de projetos, de serviços que vão facilitar o contato dessa empresa com o potencial cliente dela fora, que no final das contas vai ser a concretização, né, que se espera do negócio lá no futuro. Então, a gente atua muito em parceria com o Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior, como foi falado, o MDIC, com a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, CNI, associações empresariais, sindicatos de indústrias, câmaras de comércio também, que fazem bastante esse trabalho de promoção comercial focados em um país em específico. Aqui, não, estou falando, mas não passei ainda. Aqui um pouco da nossa área de promoção comercial lá na Fiesp. Então, a gente atua basicamente nesses 2 pilares. Por um lado, relações exteriores. O que é isso? A Fiesp, pelo prestígio que a instituição tem no Brasil e no exterior, pelos contatos que tem com órgãos de governo aqui no Brasil, outros países, associações empresariais similares à Fiesp no exterior. A gente desenvolve uma agenda institucional muito forte ao longo do ano lá na Fiesp. Então, a gente recebe ministros de outros países, chefes de Estado, presidentes, autoridades governamentais, delegações empresariais. E esses eventos são importantes pelo lado institucional, né, mais oficial, mas também trazem junto empresários de outros países. Então, são oportunidades, são momentos para que as nossas empresas possam participar desses eventos. Nós fazemos uma série de seminários ao longo do ano sobre identificação de oportunidades em alguns países, em alguns mercados, focados em setores. Todos esses eventos são gratuitos, não tem nenhum custo. Quando em algum idioma, por exemplo, pode ser o árabe, o chinês, enfim, a gente provê estrutura de tradução simultânea, de intérprete, tudo para facilitar para que os empresários brasileiros possam ir a esses eventos e ter esses contatos com os empresários estrangeiros. Então, entrando no mesmo site que a Patrícia falou,
o www.fiesp.com.br. Na parte de agenda internacional, vocês podem consultar esse calendário que nós temos ao longo do ano de seminários, eventos, enfim. Ontem tivemos um evento muito grande sobre o Japão, lá na Fiesp, que também serve como um chamariz, né, uma plataforma para fomentar negócios, comércio. E vocês também podem, a qualquer momento, mandar um e-mail para a gente. No final, eu vou colocar aqui os contatos, que nós podemos também colocar no nosso mailing de interesses para vocês também receberem esses contatos, receberem esses convites e divulgações. Falando um pouco das ações que a gente faz, né, comentei aqui, seminários, rodadas de negócios. A gente apoia muito também o empresário na busca de informações e dando os caminhos para que ele possa entender como acessar o mercado internacional. Então, tem muita informação disponível na internet, tem muitas entidades que disponibilizam dados, estatísticas e apoiam as empresas. Então, se uma empresa de um determinado produto, por exemplo, um suco de frutas, ela quer fazer um levantamento, quer saber para onde ela pode exportar, qual que é o imposto de determinado país, onde tem oportunidade, quem são os concorrentes, nós podemos ajudar essa empresa a buscar as fontes de pesquisa, identificar dados, extrair informações. A gente consegue analisar a concorrência, buscar dados de mercado, de tendência de consumo. A gente pode ajudar bastante nessa parte mais de inteligência de mercado. E também a parte de capacitação, que é muito importante para você poder participar de uma ação promocional. Então, de nada adianta uma empresa ir participar de uma feira no exterior. Bom, vocês estão vendo aqui, vocês sabem qual é a complexidade, quão complexo é para uma empresa poder participar de uma feira, montar uma exposição. Isso no exterior é mais complexo ainda. Então, a gente apoia também a empresa a se capacitar e a se preparar para poder entrar no mercado internacional. Só para dar um exemplo, no dia 14 de abril a gente vai ter uma capacitação sobre exportação passo a passo lá na Fiesp. É uma apresentação que aborda com profundidade os temas que o André tocou aqui principalmente e que nós estamos aqui tocando em parceria, as duas áreas do departamento, e que vocês também podem se inscrever. Não tem nenhum custo de participação, é um custo que nós, como Fiesp, absorvemos para promover e ajudar o empresário. E outra coisa que eu quero comentar com vocês antes de encerrar, a gente está com tempo curto, são as missões empresariais. Então, o que é uma missão empresarial? São ações que nós organizamos em que a Fiesp e outras entidades lideram um grupo de empresários para uma viagem ao exterior para identificar no próprio mercado oportunidades, tendências de consumo, aprender como fazer negócios naquele país, prospectar quais são as regras aduaneiras, burocráticas, técnicas, alfandegárias, enfim. É uma oportunidade que o empresário tem de, em uma semana, em poucos dias, ter uma série de informações sobre aquele mercado, sobre como acessar um país de interesse para o setor dele, enfim, para a área onde ele quer expandir no exterior, e que dificilmente ele teria essa informação com um prazo de tempo tão curto e à distância, dependendo muito do mercado específico também. Então, aqui a gente tem o nosso calendário de missões empresariais que a Fiesp está liderando esse ano. Então, eu tenho aqui um material também que eu vou deixar para vocês no final, que resume todas essas missões. Então, a gente tem uma missão já agora no mês de abril, do setor de construção civil, máquinas e equipamentos, que é essa feira na Alemanha, a Feira Bauma. Para o setor de alimentos, tem duas feiras específicas, e porque o setor de alimentos é um dos setores que o Brasil tem mais competitividade, tem uma imagem mais positiva no exterior e pode exportar com bastante capacidade, tanto a parte de commodities, né, alimentos básicos, quanto a parte de alimentos processados. Então, a gente tem dois mercados importantes aqui, com muita oportunidade para as exportações do Brasil. Um deles é a China e o outro é os Estados Unidos, que são dois grandes mercados no mundo e que as exportações do Brasil só têm crescido em outros setores, mas nesses setores em especial também. Então, tem essas duas ações, a Feira Cial China em maio e a Summer Fancy Food Show em junho. Além disso, também tem uma missão prevista para a Argentina. Vocês sabem que houve uma mudança recente de governo lá no país. A Fiesp tem acompanhado muito de perto, junto com o governo. Nós recebemos, no final do ano, o novo presidente da Argentina eleito, Maurício Macri. Então, nós vamos desenvolver também uma missão, aqui com foco multissetorial, para as empresas brasileiras que querem retomar as exportações que tinham no passado para a Argentina, que foram um pouco prejudicadas nos últimos anos, ou novas empresas que querem entrar nesse mercado. E, por fim, uma missão em novembro
para a principal feira de negócios em Cuba, que é uma missão que a gente já faz há muitos anos e que também tem bastante oportunidade para muitos setores para o Brasil. Enfim, a gente está com um tempo bastante curto aqui. Nós vamos deixar para vocês esse material, que fala melhor aqui das missões, tem um breve descritivo de cada uma. Em caso de qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o André, com a Patrícia, comigo, por meio desses 2 e-mails. Se quiserem trocar cartões também, estamos aqui à disposição. E apenas deixando uma mensagem final, nossa ideia hoje aqui foi falar um pouco do que existe à disposição na Fiesp, na parte internacional, né, na área de apoio e facilitação do comércio, um pouco de promoção comercial também, para promover e facilitar as exportações das empresas. Pois não? Apenas sobre a carta de crédito. Qual a dúvida em específico? Perdão? Eu não sei se... É sobre quando exporta a mercadoria, o recebimento, é questão como funciona operacionalmente a carta de crédito. Ah, tá. Referente à carta de crédito, é uma modalidade que também, para vocês exportadores, isso é muito utilizado para alguns países que existe até alguma insegurança também política, ou que vocês não conheçam um importador, e no caso, o importador, ele vai ao banco dele lá, é como se fosse tomar um empréstimo, mas na verdade é um aval, é um fiador, né? O banco vai ser fiador dele, o importador entrega para o exportador essa carta de crédito e com base nisso, né, um documento que você, exportador, tem que, se você exportar e não honrar, na verdade, você tem essa carta de crédito que você vai descontá-la junto ao banco. Então, quem vai pagar a exportação é o banco. Uma vez que tem a carta de crédito, quem paga a exportação é o banco. Olha, eu diria que essa é uma questão bem estratégica mesmo, porque vocês vão ter que verificar as condições comerciais que tem entre os países. Então, um país específico, você tem o seu custo de produção aqui e as condições comerciais lá. Agora, tem que ver se... Eu acredito que isso é difícil nós falarmos o que é o melhor ou não, porque é uma questão bem de estudo de viabilidade, né? Uma vez que eu acho que o fluxo vai aumentando de comércio lá e você vê que faz jus ter uma filial, né, ter uma outra empresa naquele país, igual a gente põe um caso aí de internacionalização muito famoso, que é a própria Alpargatas, né, as Havaianas, que começou exportando, hoje o headquarter na Europa dela é na Espanha, ela vende para a Europa toda e ela fabrica lá também. Então, assim, é realmente uma questão de estudo, ver se tem matéria-prima, porque muitas vezes a matéria-prima toda sua está concentrada aqui. Então, realmente vai ser análise de viabilidade mesmo em questão de custos, né? Você não diz você exportar aqui, mas quem vai importar é a sua empresa lá. É isso. É uma operação que nós chamamos entre empresas ou intercompanies, né? Mas não deixa de ser uma exportação e importação. Isso não muda nada. Assim, é o mesmo procedimento, né? O que vai ficar mais fácil para você internamente com seus controles de recebíveis, mas para nível de governo, tanto o do destino como daqui, não muda nada. Tá? Isso não muda nada. Para isso, só complementando, a gente costuma tratar muito a exportação como algo gradual, passo a passo, né? Então, para uma empresa que está começando, a gente costuma recomendar, né, faça suas primeiras exportações, né? Geralmente as empresas começam para mercados mais próximos, tanto em termos geográficos quanto culturais. Então, uma empresa começando, muitas vezes o ideal para ela é América do Sul, Argentina, Colômbia, Peru, enfim, países próximos, para depois tomar voos mais altos para países mais complicados, em termos de negociação, cultura, distância, logística.
E a parte de você instalar uma unidade sua lá da empresa lá fora, seja um escritório no primeiro momento, ou depois até uma fábrica, uma planta, já entra num momento mais de... Aí já é um investimento seu no exterior. É um investimento da empresa brasileira no exterior, que normalmente, né, são as empresas mais experientes em exportação que costumam adotar esse passo. Mas claro que isso não é uma regra rígida. A gente já vê hoje em dia muitas empresas de TI, de software, tecnologia, enfim, que por ser serviço, por ser algo intangível, ela muitas vezes já consegue começar se internacionalizando lá fora, porque o mercado dela permite isso, as características do setor que ela opera permitem. Então, se a empresa já está consolidada lá, já existe essa estrutura, isso facilita, mas aí teria que fazer um estudo mais profundo da estrutura de custos naquele país, incentivos, enfim, para ver se de fato compensa exportar para lá ou produzir localmente. Né? Gente, ó, até uma dica para vocês, toda a parte de internacionalização, seja ela mais simples para mais complexa, como é um caso de vocês, é extremamente importante a produção e a elaboração de um plano de negócios. Tá? O plano de negócio ele vai abordar toda essa parte de custo de produção, a parte de custos de barreiras. Tá? Você vai colocar tudo nesse business plan ou no plano de negócio. E se você não tem ideia de como fazer esse plano de negócio, o Sebrae ele tem algumas oficinas que vai bolar o plano de negócio, como, por exemplo, a oficina Canvas e outros. Você é de qual cidade? Jundiaí. Jundiaí, a gente tem um escritório próprio lá em Jundiaí, onde você pode procurar os nossos consultores e ajudar nessa construção, tanto financeira como de mercado. Tá? Beleza? Gente, ó, devido à hora, a gente vai continuar com as perguntas, o pessoal da CIESP vai continuar atendendo aqui. Quero convidar todos a participar do nosso debate agora sobre o mercado árabe e mercado sul-americano, tá? Agora às 14 horas. E muito obrigado, tá, mais uma vez pela participação de todos.